Olá, queridos. Vamos hoje ver a nossa aula sobre cuidados de enfermagem e necessidades nutricionais do paciente. Esse assunto fala sobre os cuidados nutricionais com a sonda, principalmente com as sondas, né? Interais, parenterais. Então vamos lá. Primeiramente, vamos um breve histórico. Desde a antiguidade, a humanidade utilizava os alimentos e ervas para fins medicinais. A dietoterapia é uma ferramenta da saúde para o tratamento e prevenção de enfermidades, levando o organismo a adquirir os nutrientes necessários para a boa evolução do status de saúde. Então, né, é importante saber um pouco da história, né, como era antigamente a dietoterapia, que era uma ferramenta da saúde, né, e também para a prevenção de doenças, que hoje também a gente utiliza, né. Então, conhecendo as necessidades nutricionais do paciente, que vocês podem ver essa imagem, nós temos vários tipos de alimentação. Nós temos a sonda nasogástrica, nós temos a parenteral, né, que é através da veia. Nós temos através da porção duodenal, que dentro do duodeno nós temos um dispositivo que o paciente é alimentado diretamente por lá. E entre outras, né, que vamos estar vendo durante a nossa aula. Então, conhecendo o paciente, né, conheça o seu cliente realizando o exame físico e a anamnese, né. É importante verificar a aparência geral do paciente, a integridade da pele, as condições do dente, a capacidade de mastigar e de engolir, reflexo de náuseas, característica da pele e dos cabelos, flexibilidade das articulações, força muscular, atenção e concentração e condição nutricional. Que isso é de fundamental importância, né? Porque muitas vezes o paciente ele não consegue se alimentar por conta da dentição, e aí ele vai ter que comer uma alimentação mais pastosa. Então, são várias coisas, né, que é importante se verificar, né? Porque o paciente não está se alimentando direito. Tudo isso tem que ser analisado. E qual o diagnóstico do seu paciente, que é muito importante, né, porque ele está internado, que isso você pode estar traçando, né, a alimentação dele. Se ele for hipertenso, ele vai ter uma dieta pobre em sódio e potássio, e se ele for diabético, em carboidrato, né. É importante saber para poder fazer a alimentação correta, que esse é um trabalho do nutricionista, juntamente com a equipe de enfermagem. Quais são as limitações, quais as doenças de base, se ele é diabético, se ele é hipertenso, e a intolerância se ele tem uma alergia, tem pacientes que são alérgicos a leite e alguns outros derivados. Quais os cuidados de enfermagem na nutrição oral do paciente? Conheça os exames laboratoriais, que é importante, né? Que para avaliar a condição nutricional, que é o nível de glicose, de sódio, de potássio, triglicerídeo, a hemoglobina, para ver se está com anemia, albumina, para ver o nível de proteína. E as queixas, né, do seu cliente ou paciente, que é o autorrelato do nível de apetite, se ele tem apetite, se ele se alimenta bem, se ele sente fome, se ele tem síndrome de abstinência. O que é síndrome de abstinência? São aqueles pacientes que passam muito tempo sem se alimentar, né? Não tem vontade de comer. Se ele tem diarreia, se ele tem heme, se ele tem fraqueza. E sempre atenção para quê? Para disfagia, anorexia, náuseas e êmese, pós-operatório, dietas parenterais, que é muito importante, né? Que é ver se ele tem dificuldade de se alimentar. Anorexia é falta de apetite e náuseas e êmese, né? Que quando ele se alimenta, ele vai ter aquela sensação de querer vomitar. Se ele está em um pós-operatório, se ele tem dietas parenterais também. Os cuidados de enfermagem na alimentação do paciente, que é administrar a dieta de acordo com a prescrição médica,
A importância da alimentação, se ele sente dor, desconforto antes da alimentação, se ele tem, se o ambiente é limpo e confortável, porque tudo isso é importante. Se ele está no leito hospitalar, é importante saber se, se o local é limpo, se ele se sente seguro, se ele tem hábitos alimentares saudáveis, porque tem paciente que come muita besteira, por isso que veio em decorrência isso que ele está doente, né? E registrado no prontuário. Tudo tem que ser registrado no prontuário. E os cuidados de enfermagem na alimentação do paciente, né? Que é importante levar o decúbito para ele não ter a sensação de êmese, comadre antes das refeições, né? Porque se ele sentir a vontade de vomitar, a comadre está próxima. Higiene oral das mãos antes das refeições, que é muito importante, né? Ter esses cuidados. A toalha sobre o tórax, não apressar o paciente, né? A se alimentar. Ele tem que ter paciência, tranquilidade, sentar-se ao lado, pequenas porções, evitar alimentos em bolo. Ordem de preferência, verificar a temperatura para o paciente não vir a se queimar. Canudinho para ele vir a tomar um suco, uma água, uma vitamina. Não derramar alimentos limpos. Não derramar alimentos, limpar a boca e higienização da oral após as refeições. Geralmente quem faz isso, esses cuidados, gente, é o acompanhante, mas nem sempre o acompanhante ele está com o paciente. Então a gente fala que se ele não tiver nenhum acompanhante, quem vai fazer isso é a equipe de enfermagem, que vai estar auxiliando esse paciente. A assistência específica de enfermagem, né? Que é específico da enfermagem? Fazer uma sondagem nasogástrica, lavagem gástrica do paciente, dieta por sonda, retirada da sonda, sonda nasoentérica, sonda orogástrica, aspiração e drenagem gástrica, nutrição parenteral e gastrotomia e ostomia. Então, essa é uma assistência específica da enfermagem, de ter esses cuidados com essa assistência. E a sondagem, o que vem ser a sondagem? A sondagem é o termo que se refere à colocação de uma sonda em uma estrutura do organismo. Quando a sonda é inserida no estômago através do nariz ou da boca, tem-se uma sondagem nasoentérica ou orogástrica. Se a extremidade distal da sonda localiza-se no trato digestivo, embora mais além do estômago, tem-se uma sondagem intestinal nasoentérica ou oroentérica, segundo a Netina 2004, né? Então, o que vem ser a sondagem? A gente vai ver isso na nossa aula prática, tá? Que a gente vai estar vendo. Aqui a gente tem algumas, eu vou estar mostrando algumas imagens, né? E a terapia com nutrientes enterais, que consiste na administração de nutrientes pelo trato gastrointestinal, que é através de sonda nasoenterais, nasogástrico, ostomias e... Então, através da sonda, o paciente ele vem ser alimentado com uma alimentação específica para ele. E a sondagem nasoentérica, né? A nasoentérica, de vez de ela ir para o estômago, ela vai para o específico para o intestino. E não passa pelo estômago, que são alimentar um paciente incapaz de fazer por via oral. Muitas vezes o paciente não está podendo se alimentar, então vai passar essa sonda e realizar lavagem gástrico também, né? Principalmente no caso de gestão de produtos tóxicos. Muitas vezes o paciente se automedicou com uma quantidade muito grande de medicação, então se faz essa lavagem gástrica através dessa sonda. Paciente que se envenenou também, ele também faz essa lavagem. Injetar contraste para realização de exames radiológicos também, que é uma das funções. Aliviar a distensão gástrica, evitar a distensão gástrica nos casos de ventilação por máscara e infusão de dietas e medicamentos também. Então, tudo isso é o objetivo dessa sonda. E quais são as complicações de cuidado de enfermagem, né? Que é importante. Geralmente pode vir a ocorrer uma diarreia, resíduos gástricos, pneumonia por aspiração, deslocamento da sonda, obstrução por resíduos da dieta ou vômitos.
E os materiais, nós temos a bandeja, a sonda gástrica, a seringa de 20 ml, o lubrificante xilocaína gel, solução fisiológica, esparadrapo ou micropore, gases, toalha, copo com água, estetoscópio e luva de procedimento. Então, tudo isso são os materiais que são utilizados. O procedimento, gente, estão todos aqui elencados, destacados, mas a gente vai ver passo a passo na nossa aula prática. Depois a gente vai conversar sobre nossas aulas práticas, tá bom? E aqui nós temos uma imagem, né? Como que se faz o procedimento. Primeiramente você vai avaliar a narina do paciente, ver se está limpa, se está desobstruída. Você vai medir da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, ao processo tifoide. Você vai ter que marcar com o esparadrapo lá no processo tifoide, lá no... Marcou, você vai saber até onde você vai poder inserir essa sonda. Você vai passar gel, xilocaína, que esse gel é como se fosse um anestésico para diminuir o atrito, né? Que vai ser passado essa sonda, para o paciente não sentir tanta dor, incômodo. Você vai enrolar na sua mão e você vai estar passando essa sonda. Medir, né, como eu falei, da ponta do nariz do lóbulo da orelha até o processo, a base do apêndice tifoide. Depois checar se tem desvio de septo. Aqui nós temos todos os passos, né, que a gente vai ver isso na nossa aula prática. Verificar o posicionamento da sonda através da aspiração do suco gástrico, né, que isso verificar como que eu posso estar verificando se a sonda está no local certo. Nós temos 3 testes. Você vai pegar uma seringa e você vai aspirar. Se vir suco gástrico, é porque está no local certo, né? O segundo teste é a ausculta com o estetoscópio. Você vai colocar o estetoscópio lá na região do estômago, né? E vai colocar e você vai auscultar. Se você vai colocar ar na sonda. Se você escutar borbulhos, é porque está no local certo. E o copinho com água também. O copinho com água, você vai pegar a ponta da sonda, você vai colocar no copinho d'água. Se borbulhar esse copinho d'água, porque está no local errado, no caso no pulmão, né? Você tem que retirar imediatamente. E cuidados importantes, né? Que é importante você saber, né? Interromper o processo caso o paciente tussa. Após a introdução, confirmar o seu posicionamento. Anotar o volume e aspecto de secreção gástrica quando a sonda permanecer aberta. Limpar as narinas 2 vezes ao dia. Trocar a fixação diariamente, massageando as narinas para evitar lesão. Cercar a cama com biomo se necessário, né? Que é importante. E a lavagem gástrica. O que vem ser lavagem gástrica? A lavagem gástrica, o paciente está com a sonda, você vai lavar, remover alguma substância tóxica, né? Através de solução fisiológica, você vai injetar líquido, vai retirar líquido, injetar líquido e retirar líquido. Isso você vai estar retirando aquilo que está prejudicando o paciente, que pode ser uma quantidade elevada de medicação oral que ele tomou ou alguma substância tóxica, envenenamento. Preparar o paciente para cirurgia, os exames também, auxiliar no tratamento de hemorragias gástricas, tudo isso é importante. E aqui nós temos o procedimento, que é o mesmo, né, de uma passagem de uma sonda. Aqui nós temos uma imagem de uma lavagem gástrica. E a dieta por sonda, que é a alimentação por sonda em pacientes inconscientes ou impossibilidade de se alimentar via oral. Então, o procedimento também é o mesmo, de passar uma sonda. Só que o paciente ele vai receber alimentação através da sonda. Aqui nós temos o procedimento que é o mesmo, tá? Só que essa alimentação geralmente é como se ele vê uma alimentação apropriada para o paciente. É uma alimentação que vem como se fosse no frasco de soro, mas é uma alimentação que você vai conectar no equipo
junto com a sonda. E ele vai estar se alimentando através dessa sonda. E como que se retira essa sonda nasogástrica, né? Aqui nós temos todos os procedimentos também, que a gente vai estar vendo isso nas nossas aulas práticas. É muito simples. É só mover vagarosamente essa sonda, para o paciente não vir a sentir dor. E a sonda nasoentérica, ou de Doboff, é a sonda nasoentérica também chamada de Doboff, é um tubo longo de Silastic com um reservatório de mercúrio em uma das extremidades acompanhada de um mandril flexível para a introdução. Esta sonda deve ser passada pelo médico ou pelo enfermeiro. Então, essa sonda, ela não vai só até o estômago, ela vai até o intestino. E ela tem no seu dispositivo um metalzinho. Por que ele tem um metalzinho? Porque ela só vai saber se está no local certo através de um raio-x. Porque ela vai descer um pouquinho a mais do que era para ficar. Então, não tem como fazer um teste. Então, o teste que para ser realizado, além dos testes que vocês vão realizar, tem que fazer o quê? Passar verificar no raio-x, porque no raio-x vai saber se está no local certo ou não. E ela é indicada para paciente com alterações permanentes de orofaringe, trato digestivo ou cirurgia do aparelho digestivo. Aqui nós temos todo o material, que ele é totalmente diferente, né, da sonda nasogástrica normal. E aqui nós temos o procedimento, que ele é o mesmo. O que vai mudar é que você vai adicionar 23 centímetros a mais durante o procedimento, a passagem da sonda. E as complicações, né, da nutrição integral por sonda e as ações de enfermagem, que é a aspiração pulmonar, que pode ocorrer, né? A ação verificar posicionamento da sonda através de alimentação, pode ter diarreia, pode ter uma constipação, né? Pode ter oclusão da sonda, deslocamento da sonda. Então, tudo isso é importante você verificar, porque por conta que muitas vezes a alimentação vai fazer que ele possa vir a ter uma constipação, pode vir a ocorrer a oclusão da sonda. Por isso que é importante fazer a limpeza dessa sonda e irrigar com 20 ml de água antes e depois de cada medicamento ou alimentação, para não vir a ocluir essa sonda, porque senão você vai ter que trocar essa sonda. E o deslocamento da sonda, né, que também é muito simples. Você tem que reposicionar a sonda e confirmar o posicionamento antes de reiniciar a alimentação e verificar a fixação com o esparadrapo. Que muitas vezes você vai dar alimentação, a sonda não está no local correto. Então, você sempre, quando for fazer algum procedimento, tem que verificar se realmente a sonda está no local correto. Tem que fazer todos os testes antes. Aqui são mais complicações, né? Pode ter cólicas abdominais, náuseas e vômito. Já pode ser por conta da fórmula, né? Esvaziamento gástrico retardado, sobrecarga hídrica, que pode diminuir ou aumentar a ingestão hídrica, e desidratação hiperosmolar. Tudo isso, gente, o nutricionista ele vai estar acompanhando. Por isso que é importante ter uma equipe multiprofissional para estar verificando tudo isso. E a aspiração e drenagem gástrica, né? Que o objetivo é aspirar. Então, se passa a sonda normalmente, mas em vez de introduzir alimento ou fazer uma lavagem, você vai aspirar. Que muitas vezes o paciente está com... Muitas vezes vai aspirar, muitas vezes um vômito, muitas vezes um bebezinho que muitas vezes tomou mecônio na hora do parto, resto de parto, então ele vai estar aspirando o paciente. Aqui nós temos todos o material, né, que é utilizado, os diversos tamanhos de sonda. Essa sonda que tem um cabinho azul, ela é específica para lavagem gástrica, para aspiração, quer dizer. Aí nós temos a de alimentação, que ela é mais longa, e a nutrição parenteral, que é a administração de nutrientes por via intravenosa, sendo considerada uma terapia invasiva e de alto custo, né? Então é muito cara essa alimentação, porque ela é direto na veia.
Então, a indicação deve ser criteriosa, avaliando-se o que? O diagnóstico e o prognóstico do paciente. Tem que verificar se realmente ele precisa dessa alimentação. Então, geralmente se coloca um catéter central, né? E as indicações clínicas, que quais são as indicações? Muitas vezes o ilho paralítico, obstrução intestinal, pode ter vômitos persistentes, estados hipertabólicos, no caso queimadura, trauma, sepse, pacientes incapazes de ingerir alimentos por via oral ou por sonda, exemplo, doença de Koch, enterite pós-radiação, paciente que se recusa a ingerir nutrientes, paciente que não deve ser alimentado oralmente ou por sonda. Então, tudo isso são algumas indicações da sonda parenteral. E os cuidados de enfermagem, né, que é muito importante saber, realizar a troca do curativo, a solução a cada 24 horas, trocar o equipo de 48 a 72 horas, controlar a velocidade do fluxo, pesar diariamente o paciente, examinar o local e a inserção do catéter, monitorar os sinais vitais, infecção do pertuto de catéter, NPP em linha exclusiva, monitorar sinais de desidratação, pele seca, seja excessiva, turbo ou diminuído, monitorar quanto a sinais de sobrecarga líquida, aumento de peso, controle de PVC, distensão jugular, congestão pulmonar e monitoração cardíaca. Então, essa sonda, gente, quem vai prescrever e fazer o procedimento é o médico. O enfermeiro ele vai só ter os cuidados, né, necessários. E os cuidados de enfermagem, né? Desculpa o incômodo, tá, gente? Continuando aqui, é importante verificar as complicações da nutrição parenteral, que pode vir a ocorrer uma embolia gasosa, uma oclusão do catéter, sepse relacionada com o catéter, desequilíbrios eletrolíticos, esteatose hepática, hipercapnia, hipoglicemia, desidratação, como a pneumotórax, trombose na veia central. Então, tudo isso pode ocorrer durante essa nutrição parenteral. Por isso que é importante, o paciente só toma esse tipo de alimentação parenteral no último caso, né? Então, tudo isso tem que ser verificado. A gastrotomia, né? A gastrotomia é um procedimento cirúrgico realizado para criar uma abertura no estômago com o propósito de administrar alimentos líquidos. Em alguns momentos, a gastrotomia é usada para nutrição prolongada, como idoso, paciente debilitado. A gastrotomia é preferível a alimentos nasogástricos nos pacientes comatosos, porque o esfíncter gastroesofágico permanece intacto. Então, a gastrotomia vem ser essa abertura, como vocês podem estar vendo, e nessa abertura vai entrar a alimentação, tá? Que vai direto para o estômago. Ela pode ser transitória ou pode ser permanente. E os cuidados de enfermagem, que é realizar a troca do curativo a cada 2 a 3 dias, que é lavar ao redor do pertuto com água e sabão diariamente. Pode-se utilizar um quadrado, que é um adesivo, avaliar diariamente a integridade da pele, que para não vir a ter uma sepse ou uma infecção. Aqui é o procedimento, né, cirúrgico, como que é realizado. E aqui como que é realizada a alimentação. E a ostomia, né, que vem ser uma abertura, que é a parte do intestino delgado ou grosso aflorado acima da parede abdominal e que se transforma na saída para as secreções do conteúdo intestinal, no caso as fezes, né? Então, no caso, não vai entrar alimento, vai sair resíduos, no caso, as fezes. Então, o médico faz, dependendo do local que vai ser inserido essa ostomia, vai ter
como vai ser essas fezes, se ela vai ser líquida, se ela vai ser pastosa, se elas vão ser semi-pastosas, se vão ser fezes sólidas. Então, dependendo do local, se for do intestino, o paciente vai ter como é que vai ser. E aqui é a bolsa de colostomia. Então, quais são os cuidados de enfermagem? Nesse caso, é a limpeza, a higienização, né, desse local para não vir a ter infecção. E aqui nós terminamos mais uma aula. Gente, a nossa aula prática vai ficar para depois da pandemia. Então, quando vocês voltarem, quando a gente voltar às aulas presencialmente, vai se fazer um calendário com horário direitinho para vocês terem essa aula, porque não tem como ter aula online. E vamos fazer essas aulas presenciais, tá bom? Não se preocupe. Um beijo, se cuidem.